Boa noite, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos nós aqui mais numa live fé. Pessoal também do Instagram. Pode subir um pouquinho lá no celular assim. Aí. Subiu muito. Tá bom. Pessoal do Instagram também. Boa noite para vocês. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Então nós estamos aqui, para a glória de Deus, dependendo do Espírito Santo, o nosso Consolador, E nós queremos essa noite falar já um pouquinho sobre isso, sobre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos dirija essa noite. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nos guia em toda a verdade. E é nessa fé que nós estamos aqui essa noite. A paz do Senhor, irmã Cleide. Deus abençoe. Entrou mais gente ali que eu ainda não consegui identificar. Irmã Cleide, já saudei. Se tiver mais alguém aí. Só apareceu a irmã Cleide aqui. Diácono Augusto, paz do Senhor Diácono Augusto, Deus abençoe. Um grande salve aí para vocês, Diaconisa Célia, Diácono Augusto, irmão Belo também, A irmã Cleide, já o irmão Belo deve estar por aí também, ou já está, não sei. Quem for entrando, aquele nosso pedido de sempre, Ei, Belinho, paz do Senhor, benção demais, tamo junto. Vamos aperfeiçoar aí a nossa vida hoje, aí nessa segunda-feira. Irmã Simone, pastor irmã Simone, Deus abençoe. Não sei se está aí também, irmão Alessandro, se tiver. Paz do Senhor Jesus também por irmão Alessandro, não sei se já chegou ou vai chegar, como está. Todos os meus irmãos aí. Aqueles que puderem compartilhar essa live, Meu costume, a minha mãe. Pastor Mames, Deus abençoe. Quem puder compartilhar a live aí, vai ser uma coisa muito abençoada, muito boa, levar a palavra de Deus para as pessoas, gente. Louvado seja Deus. Vamos, pastor Ana, Deus abençoe. Dá um salve aí para mim, por mim aí, pro Edilon. Falei, Edilon, o pastor está mandando um salve para você, uma saudação, na paz do Senhor Jesus Cristo. Benção demais. Vamos orar, pessoal, vamos falar com Deus, pedir para o Senhor revelar a sua palavra para nós, falar conosco. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegramos, nos regozijamos. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus servos, ó Pai. Todas as pessoas que assistirão essa live, estão assistindo ou assistirão, nós repreendemos todo o mal na autoridade do nome do Senhor Jesus. E pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa vida através da tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos, Senhor, a tua glória, a tua vida em nós, tudo que o teu Espírito Santo é em nós, faz em nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor revele a tua palavra, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento sobre as nossas vidas, sobre a minha vida aqui agora, para levar a palavra, Senhor, e muitas pessoas possam ser abençoadas, ó Pai, através dessa live. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Repreendemos toda retaliação, toda obra contrária, tudo que não vem de Deus, seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. E pedimos, Senhor, que o Senhor vá à nossa frente, ó Pai, falando conosco, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Revela, Senhor, a tua vontade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, gente.
Nós vamos fazer uma palavra muito abençoada aqui. Oh, que bênção! tá na comunhão, Edilon aí, Ana? Tá participando da live também? Louvado seja Deus. Grande abraço aí para Edilon também. Vamos lá. Salmo 139 diz assim: é impossível fugir do seu Espírito, do Espírito Santo. Sandra Palmejani, seja bem-vinda. Paz do Senhor, Deus abençoe você. É impossível fugir do seu Espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Olha só, o Espírito Santo ele estava na palavra criadora de Deus. Quando lá no livro de Gênesis fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo é Deus, ele é o próprio Deus, né? Pastor Mário, Deus abençoe, pastor, grande abraço aí para você. Ele é o próprio Deus. Então, quando a Bíblia fala assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Ele estava lá. Quando você vê, ele estava na funda de Davi, na vida de Davi, quando Davi derrubou Golias. O Espírito Santo é que estava sobre a vida de Sansão, quando Sansão era cheio do Espírito Santo. O Espírito repousava na vida de Sansão, pousava sobre a vida de Sansão, e ele era tomado pelo poder de Deus, do Espírito de Deus, e ele fazia maravilhas. É esse mesmo Espírito que pairava sobre o profeta Elias, que mandou descer fogo do céu, e desceu fogo do céu. É esse mesmo Espírito que pousou sobre Eliseu, porção dobrada do teu Espírito, quando ele viu Elias sendo levado aos céus. E Eliseu pegou a capa de Elias, a capa tipificando a autoridade. E Eliseu, quando ele acaba de pegar a capa, ele toca no Rio Jordão e o Rio Jordão abre. É esse mesmo Espírito que soprou um vento oriental, diz a palavra do Senhor, ali no livro de Êxodo, quando Moisés toca o cajado na água, a Bíblia fala que sopra um vento oriental, e esse vento, ele abre o Mar Vermelho para o povo passar em seco. É esse mesmo Espírito que estava nos ossos de Eliseu, quando jogaram uma pessoa que já tinha morrido, e quando ela bateu nos ossos de Eliseu, o poder que estava nos ossos ressuscitou. É esse mesmo poder que ressuscitou o filho da sunamita. É esse mesmo poder que multiplicou o azeite da viúva debaixo da palavra do profeta. Oh, aleluia, é forte, hein? É esse mesmo poder que tomava a vida de Davi, e ele salmodiava, e cantava e adorava. Miltinho, paz do Senhor. Ao ponto que quando ele tocava a harpa, os espíritos imundos saíam da vida de Saul por causa do toque do instrumento. É esse mesmo Espírito que tomava a vida dos profetas, que deu sabedoria a Salomão, de modo que não teve ninguém mais sábio antes dele nem depois dele. Pastor Miltinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. É esse mesmo Espírito que fez Daniel ter uma diferença entre os outros, e a Bíblia fala que sobre ele tinha um espírito excelente. É esse mesmo Espírito que fechou a boca dos leões. É esse mesmo Espírito que preservou Sadraque, Mesaque e Abednego, o Espírito Santo, através ali, no caso da pessoa do Cristo, quarto homem tem o aspecto do Filho dos Deuses. Quando a gente olha para a palavra, o Espírito Santo, ele está lá. Ele está lá. É esse mesmo Espírito que ungiu Jesus nas águas do Jordão,
forma corpórea de uma pomba. É esse mesmo Espírito que tomou a vida dos apóstolos após a ressurreição de Cristo em Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, de maneira que a interpretação do que eles falavam era a língua das nações. É esse mesmo Espírito que encheu a vida de Pedro ao ponto que ele pregou e 3.000 almas se converteram ao Evangelho, se arrependeram de seus maus caminhos. É esse mesmo Espírito que capacitou a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. É esse mesmo Espírito que usava Pedro para curar os enfermos e até mesmo a sua sombra curasse. É esse mesmo Espírito que movimenta a igreja. É esse mesmo Espírito que tomou a vida de Lutero, um padre católico que, ao ler a Bíblia, reconheceu que a Bíblia era a santa palavra de Deus e deu a orientação que era somente pela fé, somente pela graça. As 4 solas, né? É esse mesmo Espírito que passou de geração em geração, de missionários a pastores, até chegarmos aqui. E o mais importante, igreja, Ele está conosco. Ele está aqui. É esse mesmo Espírito que Jesus disse: se eu não for, não virá um outro Consolador. E esse Consolador vos ensinará todas as coisas. Esse mesmo Espírito que nos guia em toda a verdade, nos capacita a entender a palavra. É esse mesmo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse mesmo Espírito Santo que intercede por nós quando não temos força para orar. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus por isso. É esse mesmo Espírito que nos capacita a ter sabedoria espiritual. É esse mesmo Espírito que capacita a igreja nos 9 dons espirituais: inspiração, revelação e poder, dons de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de operação de maravilhas, de cura, de milagres. Esse é o Espírito Santo. Ele é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se manifesta na nossa vida. Existem 2 coisas que a gente precisa entender. Existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a manifestação da presença. Eu li aqui no Salmo 139, no começo aqui da live, Carol Rodrigues, Paz, Senhor, Deus abençoe. Eu li aqui no começo da live: é impossível fugir do seu Espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Na sua onipresença, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Se eu fizer a minha cama no Seol, aqui nessa tradução viva fala: se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, que é o Sheol ou Hades, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Olha, é esse mesmo Espírito que faz morada no homem. Pedro Marquese, Paz do Senhor, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Esse mesmo Espírito que faz morada no homem, mora aqui dentro. Pode bater em você e falar assim: o Espírito Santo mora aqui dentro. Se você confessou Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, se você confessou o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou,
E se você crê que Ele é vivo, e você confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele mora em você. Você é templo e morada dele. Você faz parte da vida, da vida dele e Ele da sua. E esse Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós, Ele cuida de nós. Hoje eu estive em viagem, a trabalho, né? Fui em clientes, eu fui em 3 cidades, né? Andei hoje 360 quilômetros. 360 quilômetros hoje. E eu estava pensando em tudo isso. Eu estava pensando, tem um louvor muito bonito do André Valadão que fala assim: por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. E quando eu fico pensando em tudo isso, né, você olha o céu, você olha as nuvens, você olha a natureza, e você vê que Ele está ali, Ele está em todo lugar. Você vê que Ele está em tudo que em toda a sua criação, né? E isso é tão maravilhoso, você saber que o guarda de Israel não dorme, né? Você vai, o Espírito Santo vai à sua frente, vai te capacitando, vai te levando, vai te guardando. Como aquela pessoa que tem a fé, ela é live fé, né? Aquela pessoa que tem uma fé robusta. O que é robusto? Forte, fortificada. Uma fé fortificada no Senhor. Ela não precisa de ninguém ficar olhando para ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem alguém me vendo. Se não tem, vou fazer alguma coisa diferente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Se minha esposa está me vendo, onde eu estou. Deixa eu ver se eu não tenho uma câmera me filmando, que afinal de contas não faz diferença alguma, porque o Senhor sabe de tudo que acontece. O olhar, se as pessoas estão vendo ou deixar de ver, é uma preocupação com o testemunho, que errado não está. Só que se você estiver preocupado com o testemunho, mas não estiver preocupado com o seu testemunho interior, aqui ó, você pode até ser formoso à vista dos homens. Alguém pode olhar para você e dizer: puxa, essa pessoa é digna de ser imitada. Mas se no coração, o teu coração não corresponder a essa verdade, não vai adiantar, porque os homens vão te aplaudir, mas o Espírito Santo não vai. Então, quando eu sou uma pessoa que tem uma fé genuína no Senhor, robusta, fortalecida no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder da ressurreição, eu tenho que saber isso aqui, ó. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. O meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca.
O Senhor me cerca pela frente e por trás, e põe a sua mão sobre mim. Olha que cuidado maravilhoso. Se você é um homem, uma mulher de uma fé robusta, genuína, fortalecida em Deus, você não tem por que temer essa palavra. Você não tem por que ter medo dessa palavra. Senhor, examina-me, conhece todas as coisas a meu respeito, sabe quando me sento, quando me levanto, conhece de longe os meus pensamentos, examina cuidadosamente todos os meus passos, observa com atenção o meu sono, conhece bem o que eu faço, sabe o que eu vou dizer, conhece meu coração, tudo. Se você tem uma fé fortificada em Deus, você sabe que onde você vai, Ele está lá. E você não teme, você não vive com medo disso, com temor, no sentido de ai, se alguém souber o que eu estou fazendo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A coisa mais maravilhosa que pode ter na vida de alguém chama-se paz. Paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e sentimentos em Cristo Jesus. É o filho, se tem relacionamento com seu pai, amizade com seu pai, e não tem nada para esconder. Não tem nada para esconder. É a esposa, o esposo, não tem nada para esconder. É o familiar, a pessoa do convívio do seu lar, que você presta conta, de alguma maneira, mora no mesmo teto. O cuidador, a cuidadora, ou seja o filho, seja o neto, seja uma pessoa que convive com você, que seja o pastor, seja a ovelha, coisa mais maravilhosa é andar em paz, dentro da paz que excede o entendimento, a paz da palavra, a paz que não perfeita. Eu falei ontem aqui, né? Quem veio no culto ontem recebeu uma palavra abençoada da parte de Deus aí, né? Perfeitos ou imperfeitos, nós somos imperfeitos que servimos um Deus perfeito. Não somos perfeitos, mas temos uma consciência em paz. O que é ter a consciência em paz? Quando você vive em paz, a tua consciência, você está tranquilo com você mesmo. E se alguma coisa, em algum momento você falhou em alguma coisa, você acerta. Se tiver que pedir perdão a Deus, você pede. Se tiver que pedir perdão para o outro, você pede. E o Senhor vai com você, anda com você e você anda com Ele. Coisa mais maravilhosa que tem é você viver em paz, que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Que nós possamos andar conforme a palavra, fazendo o melhor para não errar, para não falhar. Se errar, conserta. Mas o que eu estou, além de tudo que eu estou falando, é do cuidado de Deus para conosco. Do cuidado de Deus para conosco. O Senhor, Ele cuida dos que são seus. Roberto, Pai do Senhor, Roberto, seja bem-vindo, Deus abençoe. O Senhor, Ele cuida dos que são seus. Ele zela do que são seus. Se você teme a Deus, você tem temor, e a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o homem temer a Deus. E quando eu digo temer, não é andar com medo agora, vamos andar indo com medo. Deus quer que eu ande tremendo, com medo. Não, Deus quer que eu respeite a presença dEle. Se eu respeitar a presença, eu não vou precisar ficar com medo, pavor. Se eu respeito a presença, onipresença, onisciência e onipotência, amém, Roberto, Deus abençoe. Se eu respeito a presença, eu não tenho por que temer. Olha só, se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Que é isso? Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Não há nada que está escondido diante de Deus, pois para o Senhor as trevas são luz. Ou seja, para Ele não tem nada oculto.
Não tem nada que seja oculto diante dos olhos de Deus. E é coisa boa quando você não precisa andar com medo. Ai, meu Deus, se alguém descobre o que eu estou fazendo. Se alguém descobre o que eu estou fazendo, ai meu Deus. Não, meu irmão, não. É tão bom. Viva na paz de Deus, na paz de Cristo, que excede o entendimento. Olha só. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, no ventre da sua mãe, antes de você nascer. Ele conhece tudo. Agradeça ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Quantos de vocês já viram os feitos de Deus? Quantos de vocês já viram Deus livrar, Deus guardar, Deus curar, Deus trazer paz, Deus abençoar, Deus dar livramento? Quantos de vocês já viram a mão de Deus agir na sua vida? Aí a Bíblia fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Espírito Santo que abriu o mar, o mesmo Espírito Santo que ungiu Davi, o mesmo Espírito Santo que agiu em Cristo Jesus, Ele está em você. Ele habita em você. Olha só, quantos feitos você já viu? Amém, Belinha, é isso aí, é isso mesmo. Louvado seja Deus. Nós reconhecemos a grandeza de Deus. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como uma semente que cresce debaixo da terra. Olha só, a minha mãe está conosco aí assistindo a live. Eu nasci, não deu tempo de chegar no hospital, e eu nasci com o carro em movimento, nasci dentro do carro, em movimento, o carro chegando no hospital, mas dentro do carro. Minha mãe me teve dentro de um carro, indo a caminho do hospital com meu pai e mais uma tia que estava junto. Eu bebi, ela conta isso para mim, ela está ali assistindo a live, e ela conta que eu bebi a água do parto. E por pouco que eu não perco a minha vida nas primeiras horas de vida minha. Quando eu fico pensando nisso, quando eu penso em Deus, eu penso nas coisas de Deus, eu sei em quem tenho crido, eu creio nele, eu sei quem Ele é. Tive muitos livramentos da minha vida até hoje. Muitos. Um capotamento de um veículo aos 17 anos de idade. Um perca total aos 23 anos de idade. E inúmeros livramentos como representante que trabalho há 20 anos. 20 anos viajando. Quantas vezes eu pude ver o Senhor, a sua mão, Alamariti, Ramatsuri, Alamai. Quantas vezes eu pude ver e eu saber que não era por causa de que algo que eu fiz, aquele milésimo de segundo, que a rota do carro tivesse mudado 1 milímetro, um pouquinho, eu já não estaria aqui. Quantos livramentos,
tantas ordens, meu Senhor, sua grande misericórdia. Olha só, o Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha só, eu estava lá no ventre da minha mãe, eu não sabia que eu ia ser um pastor. Eu me lembro de pessoas falando das coisas de Deus, falando da obra de Deus, na minha vida. Por muitas vezes eu ouvi Deus falando sobre isso, usando pessoas para falar sobre isso. O Espírito Santo, meu querido, ele já está lá no futuro. Eu me lembro uma vez, já contei isso aqui várias vezes na igreja, que não tem explicação. Eu cheguei num culto 1 hora mais cedo, eu tinha aberto a igreja, estava ali na igreja, e entrou um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele falou assim: eu quero falar com o pastor. E eu nem sonhava ainda em ser pastor, não pensava que ia ser pastor. E eu tinha chegado mais cedo, eu era um músico, tinha aberto a igreja mais cedo. Quando 23 anos, 24 anos de idade, quando tomei um compromisso com Deus para valer mesmo, sempre chegando 1 hora mais cedo no culto, ia abrir a igreja, ajeitava as coisas. E um homem disse para mim assim, entrou pela porta, falou assim: eu quero falar com o pastor. Eu disse: ele não chegou ainda. Ele ainda não chegou. E eu disse para ele assim: se você quiser esperar um pouquinho. Ele disse para mim: você não é pastor? Eu disse: não. Ele disse: mas você vai ser. E Deus usou tantas pessoas em tantos lugares para falar disso. Antes de até nem subir no meu coração, o Espírito Santo já estava lá na frente. Como é bom saber que Ele é o nosso guia, aquele que nos dirige, o Espírito Santo que nos dirige em toda a verdade, a sua palavra, que fala conosco, que nos conforta, nos consola, nos fortalece. E mais, Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida, ó Deus. São tantos que eu não consigo contar. Aí vem Isaías, assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Ainda que eu não tivesse pensado, Ele pensou por mim. Oh, aleluia, amém, igreja? Deixa Ele pensar por você. Deixa Ele pensar por você um pouquinho. Deixa Ele fazer em você um vaso segundo o desejo do coração dele. Deixa Ele fazer de você um vaso segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Deixa Ele, fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Muitas vezes Ele quebra a nossa vida, Ninguém está caçando ser quebrado, não. Eu estou não, viu, gente? Eu não estou caçando Ele quebrar a minha vida, não. Mas de vez em quando Ele quebra, Quebra a minha vida, faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Meu irmão, quando Ele quer se fazer a gente vaso novo, Ele trabalha no vaso, hein? Chega a sair lágrima dos olhos. Olha só, como são preciosos para mim seus pensamentos sobre a vida, ó Deus. São tantos que eu não consigo contar. Quantos pensamentos Ele tem sobre a nossa vida? E você sabe o que é maravilhoso?
Só vou falar para vocês. Não espalha para muita gente, não. Fazer igual Jesus. Jesus operava milagre e falou: não conta para ninguém. A pessoa saía e contava para todo mundo. Você quer que eu conte uma coisa para você? É só para vocês, tá bom? Segredo. Vocês estão assistindo a live? É um segredo para quem está na live aí. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você está num processo, alguma fase da tua vida, pode ter certeza, eu bem sei o pensamento que Ele tem sobre você, meu irmão. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Calma, tenha paciência. Está passando luta? Segura um pouco a onda. Vai passar essa luta. Essa tempestade passa. A vida nossa, ela é igual roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. E uma hora a gente está lá embaixo, outra hora a gente está lá em cima. Tenha paciência, vai passar. Amém? Louvado seja Deus. Olha só. Se eu os contasse os pensamentos do Senhor, seriam mais do que os grãos de areia da praia. Olha só. Mais que os grãos de areia da praia. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor, mais próximo. Quando você acorda, você sente que você está mais perto ou mais longe? Se você orou de madrugada, vai sentir mais perto. Se você orou antes de dormir, vai sentir mais perto. Agora, se você não orou antes de dormir, não orou de madrugada, não orou de manhã, lamento dizer, você é um sério candidato a ter um péssimo dia. Se você não orou antes de dormir, não orou de madrugada, nem de manhã, nenhuma das três, você é um sério candidato a ter um dia difícil. Que orando já não está fácil, imagine se não orar. Olha só. Eu desejo que o Senhor destrua os rebeldes, afaste de mim os homens maus e violentos. Eles ofendem a Deus abertamente, cheios de ódio e maldade nos corações. Eu não falei que o que está de Deus em nós tem que sair de dentro para fora e não de fora para dentro? Porque Deus sonda o coração. Então tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Olha lá. Odeio os que odeiam. Ó Senhor, eu odeio os que o odeiam. Seus inimigos são meus inimigos também. Realmente odeio essa gente que despreza o Senhor. Para mim são inimigos. Aqui o salmista, ele não tinha a visão plena do Evangelho. Aqui nós estamos no Antigo Testamento. Porque Jesus lá na frente falou: ore pelos vossos inimigos, abençoai e não amaldiçoeis. Hoje o que nós temos que fazer? Orar para libertar as pessoas. Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, era resolvido na espada, na lança. Novo Testamento, Jesus falou: orai pelos que perseguem e os maltratam. Nós temos que orar pelas pessoas, para Deus abrir os olhos. Senhor, tira a cegueira dessa pessoa que está agindo impiamente, está agindo mal, toda cegueira espiritual, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Abre os olhos, ó Pai. É assim que hoje a gente age. Toda obra do diabo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo. Olha, examina-me, ó Deus, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ponha meus pensamentos e emoções ansiosos. Olha só isso. Coloque os meus pensamentos e emoções ansiosas à prova. Tome conhecimento de tudo. Senhor Valdemar, Manteovina, Deus abençoe, seja bem-vindo. Olha só. Mal do século 21.
Mal do século 21: depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é o mal do século 21. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Quantas vezes nós ficamos deprimidos, preocupados com o futuro? É uma ansiedade pelo amanhã que gera depressão, porque apesar de ser futuro, você se deprime porque você imagina que o seu futuro vai ser ruim. Isso te deprime. Depressão é excesso de passado. Você mastiga tudo que às vezes tem acontecido na tua vida. Nada dá certo para mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, e tal, e isso, e aquilo outro. As coisas que te cercam é o mal do século 21. Aí vem a Bíblia: sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, lançando toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu estou dizendo que o Espírito Santo sabe o passado, presente e futuro. Se ele cuidou de você até aqui, você pode ter certeza que ele não vai te abandonar. Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que temerei o homem, né? Que possa me fazer o homem, né? Põe meus pensamentos e emoções ansiosas à prova. Tome conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau, porque Deus olha para dentro de nós e está tudo nu e patente diante dele. Ele conhece os milímetros de tudo em nós, dentro de nós. Então você pede para o Espírito Santo sondar você. Veja se há em mim algum caminho mau. Se houver, você vai pedir perdão, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você vai ser: me perdoa, porque eu andei em alguma coisa que não era do Senhor. E orienta-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Quem é que anda no caminho da vida eterna? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esse entrará no santo monte de Sião. É lá no Salmo, isso aí está lá no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Olha só: quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Somente quem tem as mãos e o coração puro, quem não se volta para mentir. Essa tradução fala, a Bíblia Viva, né? Quem não se volta para mentir e nem jura falsamente, ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amém, amados? O Espírito Santo é aquele que conduz a igreja, e ele conduz a igreja até o dia que a igreja for sacada, for tirada. A Bíblia fala que Jesus irá buscar a sua igreja, e quando a igreja for tirada, o Espírito Santo também vai junto. E de maneira nenhuma se levantará o iníquo, o filho da perdição, antes que seja retirado aquele que o detém. Coloca a sua vida na presença de Deus. Diga: Senhor, que o Teu Espírito Santo me guie e me governe, que o Teu Espírito Santo me dirija, que o Teu sangue me purifique de todo pecado, e que o Teu Espírito Santo me guie em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Vamos orar, amados? Quero orar por vocês agora. Que Deus abençoe você, a sua semana. Que o Espírito Santo ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. É isso aí, Ricardo, isso mesmo, lindo esse texto, essa frase. Vamos lá. Louvado seja Deus. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo vá à nossa frente, quebrando o cerrojo de ferro, as portas de bronze, sarando, confortando, consolando, curando, transformando, trazendo luz através da palavra. Ninguém consegue entender a Bíblia se não for pelo Espírito Santo. É Ele quem dá entendimento da revelação espiritual da palavra. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, peço, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa, ó Pai, meus irmãos, pessoas, ó Pai, da cidade de Bálsamo, pessoas de outras cidades, ó Pai, parentes, amigos, irmãos em Cristo, todos sejam abençoados pelo poder da Sua glória. Nenhum mal tem poder na vida deles, então já repreendemos todo mal. Em nome do Senhor Jesus, peço, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida deles. Te louvo, te agradeço por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegramos, regozijamos. Pedimos, Senhor, uma terça-feira de vitória, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida dos teus servos, físico, material, espiritual, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal e declaramos a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a vida do servo de Deus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a consolação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus, amém e amém. Grande abraço, Pastor Ângela, Deus abençoe. Grande abraço para vocês, gente. Quem puder compartilhar a live aí, compartilha. Um salve para todos aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus.